Gravando? Yes. Muito bem. Sejam muito bem-vindos à Confraria Barrayashi. Barrayashi. Gratidão, Barrayashi. Barrayashi. Opa! Não desliga não, filho. Então vamos lá. Hoje, no encontro de hoje, estava comentando com a Mavis, eu estava ansioso 1 hora atrás, eu não sei se vocês repararam, eu coloquei no grupo, em 10 minutos a gente entra. Aí eu fui lá e apaguei em 30 segundos. Tipo, pô, não, daqui 1h10. Aí eu tava pensando comigo, feito ansioso pra quê, né? Eu não sei nem o que eu vou falar. Barrayashi. Quando a gente fala na Confraria Barrayashi, a gente fala sobre o ponto principal dela, que é experiências qualificadas, certo? Certo. E a experiência qualificada, ela vem da nossa relação com os intervalos de consciência. Por isso, quando a gente fala na Confraria Barrayashi, a gente fala sobre cartografia dos intervalos. E o que é a cartografia dos intervalos? É justamente nós criarmos mapas, métodos, frameworks, cartas que traduzem os intervalos. E quando a gente fala em intervalos de consciência, a gente fala basicamente em 3 frequências de intervalos: Gabahuya, Gidoyashi e Barrayashi. Por quê? Porque os intervalos, nada mais, nada menos do que o ambiente da inteligência amor. Então, quando a gente fala sobre inteligência amor, nós estamos falando sobre intervalos. E quando nós falamos sobre intervalos, nós estamos falando sobre inteligência amor. E a inteligência amor, ela tem essas 3 frequências, que é Gabahuya, Gidoyashi e Barrayashi. Gabahuya, a gente fala sobre o eterno presente. É a frequência onde o amor ele atua na sua originalidade. No Gidoyashi, ele é justamente o nosso manifesto como a frequência Deus. Então, quando a gente olha para esse universo de frequência Deus, quem somos nós como Deus? E aí deixa eu até abrir o arquivo aqui para ficar mais fácil, porque eu não lembro todo o contexto. Então, quando a gente fala em Deus, a gente está falando de um acróstico. E esse acróstico, ele é divina energia, unicidade sagrada. Então, o que significa exatamente isso, né? O divino é masculino, o sagrado é o feminino, e energia em unicidade é cada um de nós em unicidade. Então, é a frequência Deus. Que se desdobra em mais 2 acrósticos, que é o despertar da essência universal em si. Então, através da divina energia, unicidade sagrada, a gente desdobra em um despertar da essência universal em si, através de um outro acróstico, que também tem a representação Deus, que é o despertar, o empoderar, o unir e o sustentar. Então, olhando para isso, a gente tem que buscar o quê dentro, para que a gente possa chegar a uma experiência qualificada? Tá? O despertar. E é o despertar para quê? É o despertar para quem nós somos. É o despertar para a realidade. É o despertar para a essência em que nós vibramos. Nós não somos seres humanos que estamos experienciando uma vida e uma consciência. Nós somos consciência em uma jornada humana. Então, é uma diferença um pouquinho grande. Por quê? Quando a gente observa a vida a partir de que eu sou um ser humano, olhando para fora, para o externo, eu me coloco como um cocôzinho no meio do nada. É igual aqueles vídeos que a gente vê sobre o universo, né? E fala assim, cara, quem é você? Quem você pensa que você é quando você começa a olhar os números gigantescos do que é o universo, do que é um
uma galáxia, enfim, e aí você fala, nossa, cara, eu sou um ser humano dentro de um planeta, dentro de tudo isso. E eu sou o quê? Um nada. Por quê? Porque imagina o nosso tamanho comparado com tudo isso, que aparenta ser tudo isso. Só que quando nós olhamos no inverso, tudo isso está dentro de nós. Porque a energia que vai para fora é a mesma energia que vai para dentro. Ou melhor, a mesma energia que vai para dentro é a energia que está indo para fora. Então, é um ponto de vista um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a vivenciar. Não é aquela coisa de que, eu estou criando alguma coisa no universo e é isso aí, vamos ver o que dá. Não, é tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço está contribuindo para o universo. Por quê? Porque quando nós estamos em união, quando que nós estamos em união? Sempre. Não existe essa coisa tipo, não, eu não estou unido com a pessoa aqui do lado, com o meu vizinho. Eu não estou unido com aquela bruaca que mora do outro lado da rua. Então, mas aquela bruaca do outro lado da rua é uma parte da consciência que você também é. Então, você também é uma parte daquela bruaca. Entende? Aí você fala, não, não sou não. É. A única diferença é que ela está observando o universo, a vida, numa perspectiva diferente da sua. E o ponto central onde eu quero chegar hoje, dentro desse encontro, que eu acredito que seja um núcleo de tudo que a gente vem desenvolvendo, de tudo que a gente vem fazendo, e é um dos pontos que me fortalece cada vez mais em acessar os intervalos, porque o objetivo da confraria é não somente nós criarmos as experiências qualificadas, mas acessar os intervalos para que essas experiências qualificadas se tornem cada vez mais qualificadas. E o que acontece? Não depende do Mateus acessar os intervalos. Hoje eu estou acessando, estou contribuindo com vocês sobre o que eu estou acessando nos intervalos, através dos mapas, através dos métodos, dos frameworks e tudo mais, da cartografia que eu estou te trazendo. Só que o objetivo aqui é fazer com que você também acesse os intervalos e você comece a cartografar os seus intervalos. E olha que louco. Não, na verdade, não são os seus intervalos. São os intervalos. Mas é a partir da sua perspectiva sobre o intervalo. Por quê? O intervalo, ele é o conhecimento. A gente acessa o conhecimento. Acabou. Puf, o conhecimento é absoluto. Ele não é meu, ele não é seu, ele não é do Zé Ruela do lado, ele não é da Maravilhosa do outro lado, ele não é do príncipe, ele não é do rei, ele não é do presidente, ou do cara bilionário, mais bilionário do mundo, ou da criança que acabou de nascer. Não, ele é de todo mundo. Entende? Todo mundo faz parte disso tudo. Todo mundo acessa o conhecimento. Só que o que nós fazemos com o conhecimento entra no ponto em que eu quero entrar hoje, que é a diferença. É o como eu observo e como eu traduzo o intervalo, e é como você observa e como você traduz o intervalo, ele está associado justamente como nós nos relacionamos com o antes. E aí vem a pergunta: o que você está pensando quando você não está pensando? É muito louco isso, né? Para pensar, nossa, o que eu estou pensando quando eu não estou pensando? Porque o ato de pensar, ele é algo que eu estou pensando aqui, ó. Estou pensando no que eu estou falando, enfim, e estou pensando. E aí, quando não estou aqui, eu estou fazendo outra coisa, eu estou pensando no que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, o que eu já fiz, é o ato de pensar, né? Mas e quando você consegue dar uma controlada nesse pensamento, e você sai um pouquinho dele, o que de fato você está pensando? É esse ponto onde eu quero entrar hoje. E não sou eu que vou falar sobre esse ponto. Por quê? Porque a confraria, a gente fala sobre acesso aos intervalos. Eu vou acessar os intervalos, e eu vou acessar, então, uma consciência. E esta consciência, dentro dos intervalos, é que vai falar sobre esta ideia de o que pensar quando você não está pensando em nada.
Porque é isso que vai definir a qualidade da sua relação com a sua vida, com a criação de uma realidade, com a criação de uma experiência qualificada. E aí o método AIA, na hora que você traz ele para a sua vida, ele é uma ferramenta apenas de ajuste sobre o como você está pensando quando você não está pensando em nada. Esse é o foco. Certo? E aí, o que que você pensa? Você já tem alguma ideia? O que que você pensa quando você não está pensando em nada? Oiê, tudo bem? Oi, tudo Oiê! ótimo. Como você se sente hoje, Eu, minha linda? tudo certo. Eu não sei nem se eu consigo ficar sem pensar em nada. Eu acabei de pensar nisso agora. Eu consigo ficar sem pensar em nada? Então, mas é exatamente esse ponto. É onde a gente vai entrar, porque quando a gente entra nesse estado virtuose, Complicado. que é a nossa essência virtuose, é justamente aonde nós estamos dando foco. É onde está a nossa atenção. Então, não sei se vocês repararam, Aya, ele é o A, o Y e o A. E ele é justamente o centro da palavra Bahayashi. Certo? Então, ele traz a essência Bahayashi. Depois, nós vamos entrar no Oya, que é a essência Gidoyashi, que é justamente o fazer. Então, quando nós estamos na Bahayashi, nós estamos na frequência do quê? De observar a vida. Okay? Eu nem completei isso, né? Eu estava falando sobre Gabahoya, que é o eterno presente, e Bahayashi, ele é o infinito agora. Quando a gente fala sobre Gidoyashi eu estou falando exatamente no nosso instante. Gidoyashi, Bahayashi, Gidoyashi e Bahayashi, nós estamos falando sobre infinito agora. Ambos. Está acontecendo infinitamente agora. Só que o Gidoyashi, ele me traz uma perspectiva da criação do agora através da minha percepção. Ok? E Bahayashi é a frequência de, cara, eu vejo você como você é. É o respeito puro da coisa. Então, pensar antes de o pensar enquanto você não está pensando nada é aquilo que você está alimentando sobre a vida, é aquilo que você está alimentando sobre o outro. É o ponto que te importa quando você se importa com o outro. O que que te importa quando você se importa com o outro? Já parou para pensar nisso? Pensa em alguém aí. Qual que é a importância que você está dando quando você dá importância a essa pessoa? E o que que é o ato de se importar? É você trazer o outro para dentro de você. É você se levar para dentro do outro. Então você está importando o outro para dentro de você e você está se exportando para dentro do outro. Mas só que você só traz o outro para dentro de você de acordo com a atenção que você dá, de acordo com a importância que você dá ao outro. E aí é aí onde habita o não pensar. Porque você não pensa, você já tem concluído aquilo dentro de você. Pensa aí no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu amante, no seu cachorro, no seu gato, no seu pai, na sua mãe, no seu amigo, no seu colega de trabalho, na vizinha do seu lado, na pessoa que passou lá do lado do ônibus, no seu colega de trabalho. Você já tem uma ideia formada sobre aquela pessoa. Você não precisa pensar sobre aquilo. Para analisar. Você precisa pensar quando você pensa em alguém? Assim, não. Você vai lá, se a pessoa vem na tua cabeça, já formou a ideia. Por quê? Porque isso é o pensamento sem você ter que pensar. É o que te importa quando você se importa com alguém. Quando você pensa no seu filho, todo mundo aqui tem filho. Quando você pensa no teu filho, você precisa pensar sobre ele? Você precisa parar para pensar sobre as qualidades dele, sobre o quão ele é foda, o que ele constrói, o que ele não constrói, o quanto ele agrega, o quanto ele é importante para você?
Você precisa parar e ficar pensando, nossa, ai, o que será que ele é? Não, cara, é automático. Por quê? Porque você já tem uma história com essa pessoa. Você já construiu um legado com ela. E ele já está interiorizado em você. Ele já está em você. E a maneira como que ele é justamente a maneira como você está se importando com ele. E eu esqueci de colocar para gravar. Vou ficar agora um pedaço sem. Não era IA. Para ela poder já fazer toda a descrição do. Isso aí. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente olha para a vida, a gente olha para as pessoas e a gente se importa com as pessoas, o que faz com que a gente se importe com as pessoas é a importância que nós damos a ela. E essa importância que nós damos a ela está associada à atenção que eu estou dando no, entre o pensar e o sentir. Entre o meu pensar e o meu sentir, existe um intervalo. Quando nós falamos sobre intervalo, no começo foi dito que o quê? Os intervalos é justamente a ação de nós entrarmos nos universos Gabarruiá, Idoyashi e Bahayashi. São os 3 templos da inteligência amor, certo? Só que esses 3 templos de inteligência amor, esses 3 intervalos de consciência, que é onde está o conhecimento absoluto, ele se manifesta não fora de nós. Ele se manifesta dentro de nós e nós, através da nossa perspectiva, então, construímos o mundo que nós estamos. Construímos as realidades. Como que eu construo essa realidade? Como que eu construo esse mundo? Através das experiências. Quanto mais qualificada é uma experiência, mais prazerosa ela se torna. Certo? Então, quando nós falamos sobre esses 3 intervalos da inteligência amor, nós estamos falando sobre um mapa dentro dele. Qual é esse mapa? Gabarruiá. Ele tem 3 palavras que formam ele: liberdade, felicidade e plenitude. Então, quando eu penso em Gabarruiá, quando eu penso em eterno presente, eu estou automaticamente pensando em liberdade, felicidade e plenitude como estado natural. É natural, ele está no eterno presente. Ele não depende de mim, ele não depende da minha ação, não depende do meu movimento, não depende da minha relação, não depende se eu vou chorar, não depende se eu vou rir, se eu vou comer, se eu vou no banheiro, se eu vou sair, se eu vou passear, não depende de nada. Ele simplesmente está no eterno presente. Liberdade, felicidade e plenitude. Ponto. Quando a gente observa Gidoyashi, nós estamos falando... E qual que é a frase de Gidoyashi? Vocês lembram qual que é a frase de Gidoyashi? Grato. Grato por Por existir. existir. Então, quando eu falo em Gidoyashi, eu estou falando grato por existir. Quando eu falo grato por existir, automaticamente eu estou acionando esta frequência da inteligência amor, que é Gidoyashi. Quando nós estamos falando sobre Gabarruiá, existe uma frase que nós acessamos Gabarruiá automaticamente. Qual que é essa frase? Vocês lembram? Da minha vida e viva o amor. Minha vida e viva o amor. Cara, eu pensei, ama, viva o amor. Acordei. Ama a vida, viva o amor. Cara, eu me conectei automaticamente. Na verdade, eu não me conectei. Na verdade, eu só ampliei a minha conexão com a frequência Gabarruiá. Por quê? Existem algumas coisas, algumas características que nós temos que entrar que são muito importantes, gente. Não estamos desconexos de nada. Ok? Não existem bloqueio de nada. Eu não tenho que brigar com ninguém. Eu não tenho que arrumar treta com ninguém.
Eu não tenho que bloquear meu emocional, eu não tenho que limitar minha mente, eu não tenho que limitar e bloquear minha energia, eu não tenho que fechar o meu campo, eu não tenho que brigar com o espiritual, eu não tenho que evocar anjo da guarda, eu não tenho que evocar os guardiões para poder me proteger, porque ele vai olhar para minha cara e vai falar assim, cara, eu vou te proteger do quê? De você? É a única coisa que eu consigo fazer. Por quê? Porque é você que está construindo a realidade que você está construindo. E durante muitos anos, todos nós aqui, na Irmandade, fazemos o quê? Eu invoco os guardiões e guardiãs, seres espadados da esquerda, forças que nos assistem e nos amparam, que me proteja. E eles, do outro lado, riam e falavam assim, nós vamos nos proteger sobre tudo aquilo sobre o que você está pensando quando você não pensa. Entende? Porque quando você está pensando, você está fazendo um movimento. E esse movimento é natural na vida. E olha que interessante. Hoje a gente estava batendo um papo, eu e a Cíntia, que era sobre o movimento que faz com que a gente... que o movimento que não pode ser um movimento constante. Porque se for um movimento constante, a gente entra numa inércia, porque a inércia é um movimento em constância. Então, o ato de pensar faz com que a gente oscile, com que a gente saia dessa constância. Eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou reagindo, eu estou agindo. Só que existe um grande caos que está acontecendo no planeta, que é justamente essa disrupção sobre a unidade. O ser humano acredita que ele é individual e que ele é melhor do que o outro do lado, e que ele é melhor do que o outro animal, e que ele é melhor do que a planta, que ele é melhor do que qualquer outra coisa no planeta ou fora do planeta, e que ele é o fudidão. E, na verdade, não é o ser humano, unidade, ou a pessoa que tem lá um RG, um CPF, um nome, uma identidade. Consciência. Então, nós trazemos aqui para a Confraria Bahá'í justamente essa ideia de que eu, como ser humano, não sou nada além do que o outro ser humano. Só que com perspectivas diferentes. Eu tenho uma posição, uma direção, uma intensidade e uma perspectiva diferente da outra pessoa. E isso que eu estou passando agora para você, essas 4 palavrinhas, ele é um outro mapa. Então percebe que assim, eu vou trazendo vários mapas para vocês, e com o passar dos nossos encontros, eu vou entregando esses mapas com mais facilidade, vocês vão tendo esses arquivos, para que vocês possam aplicar isso. E ao final, ou nem ao final, né? Porque não vai ter um final, mas durante, nós vamos percebendo o quão todos esses mapas estão interligados. E eles vão se complementando. E esse complemento, ele nos leva a um único ponto. A nossa percepção sobre quem nós somos e a realidade que nós estamos criando. Qual é a experiência qualificada que nós estamos criando, primeiramente, para nós. Você como indivíduo. E você como indivíduo, essa presença que você está é justamente a presença que você necessita. É a presença que você necessita. Ixi, amigo, está boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vocês se sentem? Tô bem. Muito bem. Isto, que bom. Então, vamos lá. Quando você observa o universo ao seu redor, não o universo fora, ele está conectado aos sentimentos que você tem em relação aos seus pensamentos. Por quê? Porque você não se relaciona com o outro. Você não se apaixona pelo outro. Você não ama o outro. Você não ama a experiência. Você não ama a conquista. Você está amando, desejando, potencializando o pensamento que você tem sobre o outro.
Porque o outro não tem como ser amado. Ninguém tem como ser amado. Por quê? Porque o amor, esta é uma frequência inerente à inteligência. Amor. E a inteligência amor, ela está em tudo e em todos. Então, eu não amo ao outro. Eu simplesmente amo os pensamentos que eu tenho sobre o outro. E aí é onde queremos entrar hoje. Porque a qualidade que te leva à percepção da consciência, aos intervalos, a você acessar os intervalos e percebê-los, está associado à qualidade que você tem em se apaixonar pelos pensamentos que você tem pelo outro. Isto é muito interessante. Por quê? Porque a vida inteira vocês aprenderam que vocês amam o outro porque ele é uma pessoa bonita, ou porque ela é uma pessoa bonita, porque é uma pessoa gostosa, porque é uma pessoa agradável de se viver, porque a pessoa te dá alguma coisa, ela te oferece algo, sempre associado a um fator externo. Mas lembre-se, liberdade, felicidade e plenitude, que são características naturais de quando você está amando. É ou não é? Quando você está amando, você está sentindo o quê? Está felicidade, liberdade, plenitude. Ai, como eu amo estar com esta pessoa. Eu me sinto livre. Eu me sinto desejada, amada. Não é isso? Na verdade, você está apenas frequenciando Gabarruia dentro no estado de presença, interpretando pelo outro. Eu olho para o outro, crio uma referência sobre ele e simplesmente determino que aquilo é a referência de liberdade, felicidade, plenitude que eu estou desejando neste momento. E que aquela pessoa, ela vai me proporcionar este estado. E aí é onde você começa a criar a experiência qualificada. Certo? Que muitas das vezes se torna desqualificada. E por que se torna desqualificada? É porque você modificou o sentimento pelos seus pensamentos em relação a outra pessoa, mas a outra pessoa continua sendo a mesma pessoa. Mas você modificou o modo como você está amando os seus pensamentos em relação ao outro. Por quê? Porque você mudou a sua perspectiva, você mudou a sua intensidade, você mudou a sua direção, você modificou a sua posição. Por quê? Posição, direção, intensidade e perspectiva nada mais é do que a orientação entre os intervalos, vindo do eterno presente. E ela vai modificar o tempo todo. Por quê? Porque a cada 4 segundos, você é um ser com uma nova posição, uma nova direção, uma nova intensidade e uma nova perspectiva. Isso te faz um ser único a cada instante. Quando nós falamos no instante presente, no instante agora, ou no instante finito, no finito instante, nós estamos falando sobre quem é você a cada 4 segundos. Mas esses 4 segundos já passou, então. E agora o que eu faço? Agora você já tem uma nova posição, uma nova perspectiva. Lida com isso. Mas aqui eu sempre pensei a minha vida inteira em como viver, como eu deveria viver quando adulto. Isto você tinha uma posição
direção, perspectiva, intensidade de criança. Cheia de ruídos. Ruídos vindo dos 5 compassos do comportamento. Hábitos, padrões, crenças, paradigmas, filosofias. Isto forma uma parte de quem você é. E não vem de você, está vindo do externo. O externo está bombardeando você o tempo todo com isso. E isto são os impulsos do ego. E de que é o ego? Tanto do seu quanto dos outros. E vem associado também aos 4 pilares que determina quem você é a partir da sua essência. Posição, direção, intensidade e perspectiva. São os impulsos da consciência. Então, você tem um impulso da consciência através desses 4 pilares e você tem os impulsos do ego através dos 5 compassos. Isto formam, então, os 9 níveis de curvas, ou curvas de níveis. E essas curvas de níveis vão definir qual é a estrutura do seu mapa. Como você vai navegar neste mapa? O mapa está ali para todo mundo. Todo mundo pode acessar o intervalo, pegar este mesmo mapa e navegar por ele. Mas quando eu pergunto, então, para Vivian, fala para mim, qual que é a sua posição em relação a este conhecimento específico sobre amar? Você vai me falar uma coisa. Se eu perguntar para a Adriana, vai aparecer outra coisa. Se eu perguntar para a Cinta, vai aparecer outra coisa. Por quê? Porque você tem um posicionamento sobre amar diferente, único. Uma direção diferente. Uma intensidade de amar diferente. E uma perspectiva sobre amar diferente. E o que define isto, esta interpretação sobre amar, está associado a esses 4 pilares. Está associado aos 5 compassos do comportamento, que juntos formam as 9 curvas de níveis. Então, nas curvas de níveis, define a sua interpretação em relação a cada conceito no universo. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Sim, claro, 100%. Eu sei que, de repente, vão vindo pessoas e vão falar assim, era mais fácil se você falar que cada um pensa de um jeito, de um modo, e que está tudo bem, e que a gente tem que respeitar. É exatamente isto. Mas eu estou lhe trazendo ferramentas as quais você vai utilizar isto conscientemente. Então, uma coisa é você saber que cada um pensa de um modo diferente. Outra coisa é você saber por que cada um pensa de modo diferente. Certo? E por que que o tempo todo nós estamos nesta coisa de que, nossa, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, nesta indecisão da vida ou nas decisões constantes. Por que a vida é feita disso? Por que nós temos que criar realidades? Porque nós estamos em um processo de experimentação. E vocês estão experimentando como humanos. Então, vem o primeiro ponto que define a qualidade sobre intervalos, sobre você acessar os intervalos de consciência. E entendam, acessar os intervalos de consciência não é você acessar a consciência, é você acessar os intervalos que comandam a consciência. É aí onde está o núcleo da coisa. Então, quando você predefine o que o outro é para você, você está criando um pensamento oculto. É o pensamento quando você não está pensando. Quando você determina um padrão sobre a sua profissão, sobre o seu estado financeiro,
sobre o seu estado de relacionamento, sobre os seus convívios, sobre as suas interações com os outros. Esta definição está definindo o que você está pensando quando você não está pensando em nada. Porque quando você está pensando em algo, você está sendo direcionado pelos impulsos do ego ou pelos impulsos da consciência. Quais são os impulsos do ego? Hábitos, crenças, Os padrões, cinco- paradigmas. 5 nexos. Cinco Sim. compassos. Cinco Cinco compassos. compassos. Isso. 5 compassos do comportamento. Muito bem. E quais são os impulsos da consciência? Posição, direção, intensidade, perspectiva. intensidade. Isso. Posição, direção, intensidade e perspectiva. Você estará sobre estes impulsos 24 horas do seu dia. Certo? Só que entre os impulsos do ego e os impulsos da consciência, os impulsos da energia eletromagnética, porque ambos contêm a energia elétrica e a energia magnética. Por quê? Porque a energia elétrica e a energia magnética, é energia de atração e outra é energia de rejeição. A energia elétrica está atraindo. Ou melhor, a energia elétrica está atraindo. A energia magnética está repulsando. Aí você fala, não, mas magnetismo, Luciano, você não sabe. Magnetismo é quando você atrai. Então, mas para você atrair uma coisa, você tem que afastar outra. E o magnetismo, ele é justamente o que eu afasto para que aquilo que a inteligência queira se aproxime. Faz sentido para vocês? Então, a inteligência amor é a energia eletromagnética. Ah, Luciano, então o que você está falando é sobre nós temos o poder da mente de ir lá e atrair o que a gente quer através do que a gente pensa. Eu tenho que fazer uma cartinha para Deus para falar, eu quero isto na minha vida para atrair, então. Deus é você, certo? Se Deus é você, como divina energia, unicidade sagrada, automaticamente, no momento em que você qualifica os pensamentos que estão entre os seus pensamentos, que é o pensamento de quando você não está pensando, você está qualificando a criação da sua realidade, a experiência que você quer criar. Para que, então, quando você estiver vivendo, você utilize o Aya. Porque o Aya, ele vai te fazer o quê? Ele vai te trazer para a atenção, para a intenção, inflexão e afeto dos pensamentos entre os pensamentos, dos intervalos entre o que você está pensando e sentindo. O que você está sentindo, ele está associado à alma. O que você está pensando está associado à consciência. Então, você tem a consciência da alma o tempo todo vibrando em você. O que significa isso? Eu tenho o impulso da consciência, impulso do ego. Então o meu ego, a minha alma, o ego, ele é o vazio relativo que permite que você exista. Tudo que existe no universo, ele é formado por um vazio relativo. Ou, vamos dizer, por um vazio, certo? E que este vazio, ele navega entre os estados de absoluto e relativo. Faz sentido? Estão entendendo? Sim. Sim. Muito bem, então. Vamos imaginar, vamos dar um exemplo disto. O ser humano pensa em você, você tem um coração. O seu coração, para ele existir, ele tem que ter um vazio. Certo? Que é um campo que permite a existência dele. Este vazio, por hora, é absoluto e por hora é relativo. Ele é absoluto em comparação às células dentro do coração e ele é relativo comparado a você. Certo? Você tem um vazio em torno de você. Então, este vazio
Pode ser absoluto ou relativo. Relativo comparado ao planeta Uhum. e absoluto comparado ao seu coração ou aos seus órgãos. Faz sentido? E o ego, ele é justamente a frequência que determina os códigos do vazio. Certo? Aí o que acontece? Existem códigos que definem este vazio. Os códigos do infinito agora, que são magnetizados pelo ego, códigos do eterno presente, magnetizados pela consciência. Os códigos do ego magnetizados pelo infinito agora, são os códigos que determinam a sua relação com o mundo, a sua relação com o vazio absoluto em que você habita. As regras do seu vazio absoluto são as mesmas regras do vazio absoluto do seu coração? Não. Por quê? Porque o coração está restrito ao meu corpo. Ele não pode vivenciar a mesma coisa que o corpo inteiro. Exatamente, porque o seu corpo ele possui regras de funcionamento, certo? E você possui regras de funcionamento dentro do planeta. Você está determinado, o ser humano, ele não voa. Ah, mas é que falam que nós temos o poder da mente, é infinito. Então, um dia eu poderei voar. Tenta. Vai tentando, vai tentando. O poder da mente ele é infinito, desde que respeite os códigos de cada vazio. Pois senão não faria sentido ter a experiência. É uma imbecilidade pensar que você tem que chegar a um poder mental absoluto capaz de você destruir ou construir um planeta, de você fazer coisas que o vazio absoluto está determinando que não. Isto entraria em colapso com a própria inteligência amor. Porque quem cria estas regras é a inteligência amor. Ela vai lá, através do conhecimento absoluto, determina estas regras. E cada vazio tem que respeitá-las, porque estão todos dentro de uma experiência. É a consciência absoluta, universal, vivendo infinitas experiências no eterno presente. Olha que lindo isto. E aí, cada infinita experiência no infinito agora está criando infinitas, múltiplas experiências. E essas experiências são os instantes finitos. Acabou já a experiência, e já criou outra. E já criou outra. E uma experiência contém várias outras experiências dentro dela, múltiplas experiências dentro de uma experiência. E entrar dentro de uma experiência qualificada é você compreender as 4 fases da experiência. E as 4 fases da experiência é a íntima, a pessoal, a continuada e a partilhada. Por que é importante saber isso? Porque você começa a compreender o mecanismo de interação com o universo. Como que uma experiência é criada? Isso acontece em milésimos de segundo, porque está no pensamento que você não está tendo. Porque é um pensamento automático. É o pensamento que já está lá enraizado sobre conceitos que você tem sobre a vida. É o que define a qualidade da sua experiência, é o que define o quão você vai criar uma realidade de prosperidade ou de pobreza, um relacionamento de amor ou um relacionamento de dor. Cada uma dessas experiências
está associada a quem você é quando você não é. E é este ponto que eu quero entrar. Quem você é quando você não é. E aí não é você a identidade, não é você quem você está pensando que você é. É aquilo que você vem alimentando a sua vida inteira. Ah, não, mas eu não tenho como fazer isso. Sabe por quê? Porque, nossa, eu carrego traumas, vivências, marcas, memórias muito doloridas na minha vida. Carrega porque quer, cabeçudo. Carrega porque está fazendo sentido para você. E por que carrega isto? Porque toda experiência que você carrega ao longo da sua vida tem uma intenção e um propósito. Porque quando nós falamos sobre o princípio do universo, e por que tudo nós vamos sempre associar ao universo, ao princípio do universo, a como funciona o universo? Porque todos nós somos do universo. E não temos como fugir disso. Então, quando falamos sobre energia eletromagnética, nós estamos falando sobre princípios do universo. Nós estamos falando sobre atração. Estamos falando sobre rejeição. Aquilo que eu atraio e aquilo que eu rejeito. E aquilo que eu atraio, aquilo que eu rejeito, é aquilo que está associado ao princípio máximo do universo. Intenção e propósito. A intenção. Qual é a intenção? Criação. A intenção é a criação. Propósito. Experienciar a criação. Princípio básico do universo. Aí vem assim, o ser humano e fala, não. Eu não quero criar nada. Eu vou viver minha vida de boa, sem fazer nada. Eu não quero criar nada, não, senhor. Você está maluco? Que eu vou criar nada? Deixa, tem outras pessoas criando, eu não vou criar nada. Você está criando. Você está criando a sua experiência. Você está criando a sua vida. Você está criando a sua história. E aí eu quero que vocês entrem em um ponto muito importante aqui, que é o seguinte. Quando você olha para o outro, qual é a definição que você tem sobre o outro? Este exercício tem que ser feito o tempo todo, até que você não tenha que fazer mais esse exercício. O que eu penso do outro? Por que eu me importo? O que eu importo no outro quando eu me importo com o outro? Entende? O que importa no outro quando eu me importo com ele? Qual é essa relação? Ah, Matheus, eu não me importo com a pessoa que está do meu lado aqui, com o meu vizinho. Se importa. Não se importa do jeito que você quer, mas se importa. Por quê? Porque você lembrou dele. Você passou, você interagiu com ele. Você olhou para ele. Ele está do seu lado, dia e noite. Ele dorme no quarto ao lado. Ah, não, é na casa ao lado. É o quarto ao lado, porque a frequência dele está irradiando, está influenciando a frequência da sua casa. E se tem briga do lado, está afetando a sua vida. Se tem amor do lado, está afetando a sua vida. Indiretamente, mas está afetando. Porque é tudo uma coisa só. É experiência dentro de uma experiência. Lembra disso? Você é uma consciência dentro de uma experiência, que está experienciando uma experiência, que vem de outra experiência, e que depende da qualidade das 4 fases da experiência de cada pessoa. A fase íntima, como que a pessoa está se relacionando com o eterno presente. Como que eu me relaciono com o eterno presente? Como eu me relaciono com o núcleo da consciência? Exoconsciência. Como eu me relaciono com a exoconsciência, o eterno presente. É o meu estado íntimo, sou eu lá pensando em mim, no todo. Algumas pessoas chamam isto de Deus. Essa associação que o ser humano tem de que eu estou me conectando a Deus.
Deus está olhando por mim, olhando para mim. Eu estou me conectando com as forças do universo, com os mestres isto, com os mestres aquilo. Você está se conectando com a exoconsciência. E não é se conectando, você só está dando, você está dando atenção a esta conexão, porque a conexão não tem que fazer uma conexão, a conexão já está lá, você só está dando atenção, e aí vamos entrar no ar, tá bom? Você está dando atenção, você está dando intenção, você está fazendo uma inflexão, e você está definindo o afeto do que você quer afetar. Certo? É o papo que você tem com o seu Deus. E o seu Deus é você, divina energia, unicidade sagrada. Então, quando você olha para você, quando você olha para a consciência, você está se conectando de uma forma a despertar a essência universal em si. Eu estou despertando. E o que é esse despertar? É se abrir para. Despertar, gente, não é aquela coisa que, eu sou, aqui eu nem imaginava disto, nossa, agora eu estou sabendo disto. Não é este despertar. É apenas você se abrir para. Eu estou me abrindo a isto, a este estado de consciência. Este estado de consciência é a exoconsciência, é o interior, é o núcleo da consciência, é o que está lá dentro de você. E que você foi ensinado a dar o nome de Deus. Você foi ensinado a colocar, a exteriorizar isto. Mas não é um exterior, é interior, é você. Certo? Na fase pessoal, você está se conectando com o infinito agora. É você vivendo a consciencialidade. A consciencialidade é o campo que permite que eu crie experiências. E este campo que permite eu criar experiências, ele está associado aos 5 compassos do comportamento. O campo da exoconsciência está sendo irradiado o tempo todo pelos impulsos da consciência, que são os 4 pilares. Certo? Posição, direção, intensidade e perspectiva. Quando você entra, então, na consciencialidade, no infinito agora, na sua parte pessoal, que é a pessoalidade da experiência, você está entrando em contato com os 5 compassos do comportamento. Seus hábitos físicos, padrões emocionais, crenças mentais, paradigmas astrais e filosofias espirituais. Porque é através disto que você vai manipular a consciencialidade, juntamente com o modo como você tem de relação com a exoconsciência. A combinação dos dois, você então cria algo. Este criar algo é onde você entra na terceira fase da experiência, que é a continuada. A continuada não é a experiência que você vai criar para o outro, primeiramente, porque nós estamos primeiro na experiência que você está tendo com você. Então, é a continuada com o que você vai continuar, qual é a experiência que você está criando no futuro a partir da sua experiência agora. Porque você já está criando uma realidade no seu futuro, você já está criando um campo magnético no futuro. Este campo magnético é a continuidade dessa experiência que eu estou tendo com a exoconsciência e a consciencialidade. Com os 4 pilares e os 5 compassos. Então, na minha relação com as 9 curvas de níveis, como que estão minhas curvas de níveis? Como que elas se movimentam? Elas estão truncadas, elas estão duplicadas, elas estão sobrepostas, elas estão desniveladas, elas estão congruentes, elas estão harmônicas, elas têm uma harmonia coerente. Como que elas estão?
E aí é você começar a perceber como elas estão, porque é a inflexão. Então, quando eu entro na inflexão de Aya, eu estou olhando para a parte continuada. O que eu estou levando para uma experiência futura a partir dessa experiência agora? Só então eu entro na quarta fase da experiência, que é a partilhada. Então, eu vou partilhar com o outro tudo aquilo que eu já estou me relacionando até agora. E aí sim eu começo a criar a experiência. Aí eu determino o afeto de como eu vou afetar as pessoas. Eu partilho aquilo que está em maior evidência dentro dessa experiência que eu estou tendo. Então, em modos práticos, quando você está lá pensando em você, sem essas nomenclaturas agora, porque você não vai ficar pensando nisso na hora, mas você vai entender o contexto. Quando você está lá em seus pensamentos e você pensou lá sei lá, no seu amigo, numa pessoa, qualquer pessoa, pensando em alguma pessoa que você quer pensar. Na hora que você pensou nesta pessoa, o que você alimentou? O que você tem definido sobre ela? Reflita sobre o que você tem de pré-definição sobre todas as pessoas. Principalmente as pessoas que estão ao seu redor. Porque as pessoas que estão ao seu redor são as pessoas que você olha todos os dias. E essas pessoas, se você tem uma configuração, se você tem um pensamento sobre essas pessoas antes dos seus pensamentos, que são uns intervalos entre o pensar e o sentir, são intervalos nocivos, corrosivos, se são ruídos sobre o outro, você está criando uma experiência desqualificada, sem nem criar a experiência. Se você decidir ficar deitado na sua cama, você já está criando este ambiente. Por quê? Porque você não precisa movimentar seu corpo para criar isto. O movimento do corpo, ele potencializa emocional, íntimo, pessoal, ou melhor, emocional, íntimo, pensamento pessoal. Continuada. Continuada, físico. Perspectiva, melhor, está partilhada, Partilhada. energético. Ou contrário, desculpa. Partilhada, ou melhor, íntimo, vou Continuada. retornar isto. Íntima, emocional, pessoal, mental, continuada, energética, e perspectiva, não é perspectiva, Partilhada. partilhada, que é perspectiva também, não? Mas a partilhada é o físico. Então, quando você entra na partilha da coisa, você está usando o seu físico para partilhar aquilo. Ele já passou pelo seu energético, ele já passou pelo seu pensamento, ele já passou pelo seu emocional. E ele está sendo materializado. A materialização, ela vem do seu movimento. Eu movimentei. Só que esse movimento já vem com um pacotinho atrás dele. Assim, a gente tinha visto isso na gota, não era? Que ele fazia esse movimento e depois ele vinha para o físico, para o né? Exatamente. Então, olha só, quando você observa o outro, esse exercício prático, lembra? Estar na confraria, Bahayashi, é você ir para a prática. Não tem por que você vir aqui, fazer um monte de anotação e sair daqui, entrar na sua vida e falar, vou continuar pensando um monte de besteira sobre a minha vida. Não, ou sobre o outro. Não, tem que praticar. E depois vocês vão receber
esta material para que vocês possam preencher e trazer isto, porque é importante vocês terem relatos, vocês terem registros das experiências de cada encontro. Olha, neste encontro eu tive estas práticas, eu tive estes resultados, eu estou trazendo. Por quê? Porque isto vai servir de apoio para poder auxiliar outras pessoas a fazerem as mesmas coisas. Faz sentido para vocês isso? Sim. Sim. Tá bom. Então, qual é o exercício que vocês têm que fazer? É pensar quais são os pensamentos de quando vocês não estão pensando em nada. E o pensamento, quando você não está pensando em nada, é sobre o pensamento já pré-definido sobre alguém, principalmente sobre as pessoas que estão ao seu redor. Aí, se você vai, vou dar um exemplo ruim. Eu sei que este menino não quer que eu dê exemplos ruins. Ele fala, não, a gente tem que ficar pensando nas coisas boas. Mas eu tenho que dar exemplo ruim para vocês entenderem. Se vocês vão lá e vocês pensam sobre lá, eu convivo com a minha mãe. E a minha mãe é uma baita de uma chata. Você já criou um ruído. É a pré-definição, é o pensamento que está antes do seu pensamento. O que acontece? A sua ação com a sua mãe, por você já ter alimentado este pensamento, ou esta pré-definição sobre quem ela é, a sua experiência com ela sempre vai ser nociva. Por mais que você coloque amor, por mais que você coloque paixão, por mais que você coloque dedicação, carinho, respeito, não importa. Por quê? Porque você já tem uma pré-definição sobre ela. Você já tem um pensamento que você nutre antes de você pensar. Automaticamente, a sua ação com esta pessoa vai ser nociva. Fala para este menino, enviar para vocês a prática do pensamento oculto. Ele tem como oração oculta, mas vai ser pensamento oculto. Certo? Inclusive, eu acho que ele já mandou. Ele mandou, acho que para você, não foi isso, está Memphis? Ele mandou um tempo atrás para você. E comentou com a Cíntia também que estava fazendo, lembra? Eu não me lembro Sim, várias disso. vezes. Muitas Oração vezes. no culto de Cristo. Tá. Com outro nome. Ele Não me importa mandou. esse nome. Vai ser oração, está agora pensamento oculto. Pensamento oculto. É isso aí. Potencial virtuoso e silencioso. Potencial, mas bonito, né? Potencial virtuoso e silencioso. Eu gostei, pode deixar assim. Mas pensamento oculto é mais simples de lembrar. Pensamento oculto é a prática, é o protocolo de pensamento oculto, certo? O mapa de pensamento oculto. Para vocês utilizarem como base disto. Porque na hora que vocês utilizam isto, vocês vão perceber automaticamente a mudança na experiência. Porque a sua experiência vai se tornar outra. Quanto tempo nós temos? Então, 54 minutos. pense que, ao passo em que você está se relacionando com a outra pessoa, este se relacionar está associado aos pensamentos ocultos que você tem. E esta prática vai te ensinar a moldar esses pensamentos de uma maneira muito mais prazerosa, certo? E outra coisa que vocês devem associar a isto. Vamos lá, pensa em alguma coisa que vocês acham que seja errado. É errado fazer. Roubar. Vai ser a mesma coisa, roubar. Muito bem. Roubar é errado fazer. Eu já fui mais adiante, eu já pensei em matar. Matar. Muito bem. Por quê? Pouco. Por que isto é errado? É errado na minha crença, né? Exatamente aonde eu quero entrar. No pensamento antes do meu pensamento,
É errado. Eu aprendi assim, eu fui condicionada que isso é errado. Exatamente. Muito bem. O que acontece? O matar é a mesma coisa, não é isso? Sim. Muito bem. Não mentir, né? Tem alguns mandamentos que vocês ouvem aí, não é isso? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tá? Qualquer crença que vocês têm sobre qualquer coisa de errado, parem de dar importância a isso. Ah, então eu vou matar, vou roubar, vou fazer de tudo. Não é sobre você. É sobre o outro. Quando você determina e você fala é errado roubar, e você vai ver alguém roubando, você vai criar uma frequência de pensamento oculto nociva. Porque eu já vou Sim, falar, filha da puta, tá roubando, sim, safado, salafrário. Não é isso? O que você sim. fez nesta hora? Você criou, você acionou um botãozinho de criação nociva na sua vida. Então, este é o primeiro ponto de desmagnetização sobre frequências nocivas de criação de realidade. Não tem nada de certo e nada de errado. Vocês já ouviram isto, nós já falamos isso trilhões de vezes. E quem está chegando agora está aprendendo que não se pensa em nada de certo e errado. Por quê? Porque você, como consciência, você está numa experiência humana. Não tem certo, não tem nem errado. Existe ação Experiência. e reação. Existe equilíbrio e desequilíbrio. Existe harmonia e desarmonia. E a desarmonia que cria é justamente o equilíbrio que existe no universo. E o desequilíbrio é justamente a harmonia do universo. Faz sentido para vocês? Sim. Porque tudo aquilo que está em desequilíbrio automaticamente está sob o efeito do equilíbrio. Ou melhor, Assim, está sob o efeito da harmonia. E toda ação e toda desarmonia está sobre a ação do equilíbrio. Porque um compensa o outro. É o universo, gente. Vamos imaginar o seguinte: a árvore. Pense então numa floresta. A floresta pegou fogo na floresta. Isso fez o quê? Qual é a estação do fogo na floresta? É o quê? queima, destrói o que está. Criou o quê? Criou uma desarmonia. Não é isso? Essa desarmonia, ela só criou por quê? Porque existe o efeito, a ação do equilíbrio. E aí o equilíbrio, então, aí a natureza, para se equilibrar, ela só vai se equilibrar porque teve a ação da harmonia. Entende? Só que a harmonia só existiu porque houve uma desarmonia. E o equilíbrio só existiu porque houve um desequilíbrio. E o desequilíbrio só existiu porque houve uma harmonia. E a desarmonia só existiu porque houve um equilíbrio. Entende isto? Faz sentido para vocês? Uma coisa está interligada à outra. É o equilíbrio e a harmonia trabalhando em conjunto. Então, quando você pensa em coisas que são proibidas e que você cria ou pensamentos ocultos sobre isto, todas as vezes que você entra em contato com isto, você atrai estes pensamentos automaticamente. E isto já está definindo o teu campo de ação. E aí você vai encontrar pessoas que sempre vão fazer aquilo. Por que que eu sempre atraio pessoas mentirosas? Por que que eu sempre atraio pessoas chatas? Por que que eu sempre porque você tem algum pensamento oculto que você está alimentando e que está fazendo isto ser acionado. E este pensamento, que é o que você está pensando quando você não está pensando, é a pré-definição sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre seu filho, sobre seu papagaio, sobre seu periquito, sobre sua vizinha, sobre você, sobre seu parceiro, sobre sua parceira.
seu amigo de trabalho, sobre o taxista. Ancião, Diga. posso fazer uma pergunta? Claro. Quando, é, quando a gente fala que a inteligência é amor, é que cria as regras, né? Sim. Eu estou trazendo essa questão das frequências nocivas e não ter essas pré-definições de certo e errado na aplicação das leis dimensionais e regras Certo. dimensionais. Então, quando eu vou fazer o meu trabalho especificamente em compliance, a referência que eu tenho é sempre uma regra, né? Certo. E nesse sentido, esse pensamento, essa magnetização, ela tem uma comparação de conformidade. O que que, com a sua fala de agora, o que que eu é, fico pensando que é vamos dizer, a alternativa para eu não entrar numa frequência de pensamento nocivo? É, é fazer o potencial virtuose em relação ao que é o intuito legis, que é anterior à própria lei dimensional. Então, um exemplo. Eu tenho uma regra que fala que eu não posso atuar em conflitos de interesses, na hora que eu vou fazer a escolha de um produto lá que eu posso escolher em nome de uma organização que eu trabalho. Tá correta tá correto é ótimo, né? Qual que é a interpretação quando eu vou avaliar uma questão em que alguém atuou em conflito de interesses? Quando eu olho para o intuito legis, por que eu não quero que alguém atue em conflito de interesses? É porque ele pode, ao invés da beneficência, está trazendo um princípio de maleficência ou de não necessidade, de desperdício e tal. Então, quando eu faço esse raciocínio, para eu sair dessa armadilha, vamos dizer assim, de certo e errado, é, é, compensa eu ir nesse raciocínio do intuito legis, quando eu tenho uma regra, a intenção daquela regra, o propósito daquela regra é o que faz eu encontrar o potencial virtuose daquela ação. Sim. O que acontece? Quando as pessoas observam a lei, elas sempre vão para a questão de o que esta pessoa está fazendo de nocivo? Qual é a causa que isso está dando? Ok? E aí você pode atuar da mesma maneira, só que com uma mudança sutil na coisa. Não é o que a pessoa está criando de nocivo, mas é o que a pessoa está deixando de criar de benéfico. De benéfico, é isso. Entende? Então, a arbitragem é completamente diferente. Eu entendo que as pessoas elas estão acostumadas a olhar para o nocivo da coisa, mas é muito mais interessante e benéfico quando você inverte o padrão e se você se torna um ser único dentro deste meio. Por quê? As pessoas estão acostumadas a receber relatórios sempre dizendo, olha, isto causa isto, daquele problema. E quando você envia um relatório, você vai falar assim, olha, isto daqui deixa de causar isto de benefício. Então, a percepção muda. Você está mudando a frequência. Uma vez que você muda a frequência, você tem o diferencial, porque você começa a construir coisas benéficas. Aonde você dá atenção é onde você expande. Então, eu não vou dar uma expansão sobre a coisa nociva, eu vou dar uma expansão sobre a coisa benéfica. Estou numa relação em casa com a minha mãe, com a minha filha, com meu parente, com quem quer que seja. Esta pessoa fez alguma coisa que me incomoda.
Eu vou brigar com ela dizendo, reforçando aquilo que está me incomodando? Não. Eu vou conversar com a pessoa e vou dizer, olha, este comportamento que você está tendo está deixando eu de estar fazendo com que eu não viva isto de benéfico. Entende? Então, olha, este seu comportamento está impedindo que eu tenha um dia mais tranquilo, está impedindo que eu converse com você com mais carinho, está impedindo que eu consiga fazer as coisas com mais clareza, com mais paciência. Foque sempre nas coisas benéficas que você quer ressaltar e não nas coisas nocivas que aquilo está causando. Porque quanto mais você compartilha o nocivo, porque é a atenção que você teve, e automaticamente a intenção leva à intenção, e a intenção leva a uma inflexão, e a inflexão leva ao afeto, você está potencializando ou o bom ou o ruim. Então, aonde está o pensamento antes do seu pensamento? A experiência qualificada, ela não está em observar a experiência aqui e agora. Está em observar a experiência antes. Aqui e no depois. É o conjunto da experiência, é o movimento da inexperiência. É onde eu estou levando este movimento. E a sua amplitude aos intervalos, porque todos vocês acessam os intervalos. Todas as vezes que vocês estão lá, que vocês vão entrar em contato com... entrar em contato, não, na verdade, dará atenção à exoconsciência, você já está entrando no intervalo. Você deu atenção ao infinito agora, a consciencialidade, você já entrou no intervalo. Porque o intervalo, você já parou para pensar o que está por trás daquilo que você não consegue saber como funciona? O sol, ele nasce todo dia. Não é isso? Aí aparece a lua toda noite. Nem todas, mas aparece na maioria das vezes. Ah, mas eu já sei, porque é um movimento de translação e rotação que existe, não sei o que lá. Muito bem, então, por que o Sol não para? Por que o Sol está lá funcionando o tempo todo? Por que você só pode respirar oxigênio? Por que você, se respirar outro tipo de gás, você morre? Por que as suas células funcionam? Você não tem que pensar sobre o funcionamento das suas células. Você não tem que falar agora para o seu pulmão, falar assim, olha, processa aí todo o ar, fala todo o procedimento que ele tem que fazer com oxigênio, com gás carbônico, enviar, jogar o ar para o seu coração bombear sangue, levar o sangue para todos os lugares, para poder alimentar cada célula, voltar, o fígado tem que fazer isso, o baço tem que fazer aquilo, o outro tem que fazer aquilo. Você para pensar em toda esta mecânica desta empresa inteira, que chama-se humano. É uma empresa, não é? Tem vários departamentos, várias coisinhas ali funcionando, o cérebro. Imagina você ter que ficar falando para cada neurônio que eles têm que fazer. Cria aí uma sinapse agora, tal coisa. Agora cria tal outra coisa, porque eu estou precisando de tal coisa. Você não consegue fazer isso. Por que tu não consegue fazer isso? Porque não cabe a você fazer isto. Não cabe à consciência fazer isto. Quem comanda isto tudo é a inteligência amor. E ela está no intervalo. Então, quando você entra no acesso à consciência, nas camadas da consciência, e você começa a melhorar a qualidade da sua relação com a sua consciência, com a exoconsciência, com a consciencialidade, e automaticamente você melhora a sua relação com a metaconsciência. A metaconsciência é justamente a consciência que faz a ligaçãozinha com a inteligência amor. Então, é a capacidade que você tem de olhar a exoconsciência e a consciencialidade de fora. Através do poder e do potencial da inteligência amor.
E quando a gente fala de inteligência e amor, nós estamos falando sobre uma frequência Deus. É o divino masculino, é o sagrado feminino, em uma unidade energética. Só que essa unidade energética está sendo comandada pela inteligência, amor. É o pai e a mãe o tempo todo vibrando dentro de nós. Acabou. Não tem separação. Eu não tenho que pensar em Deus para me conectar com Deus. Eu não tenho que me conectar, me pensar na deusa para me conectar com a deusa. Pensando que Deus é o pai, pensando que a deusa é a mãe, que na verdade não é nada disso. Mas enfim, né, com essa energia. Eu estou trazendo, apenas simplificando para os pensamentos que vocês têm. Entende? Então, pensa que a energia eletromagnética que está no universo, energia de intenção e energia de propósito. Intenção é a energia masculina e propósito é a energia feminina. Elas estão ali, ó, em congruência. É uma coerência harmônica que está manifestando diariamente na sua vida. Aí você fala assim, não, é que eu carrego uma mágoa da minha mãe. Eu carrego uma mágoa do meu pai. Você está, então, carregando uma marca, uma mágoa. Vamos pensar na mãe, tá? Vamos pensar no pai primeiro, para seguir a ordem, certo? Pensei no pai, carrego uma mágoa do meu pai. Então, eu estou ativando um ruído nas minhas frequências de intenção. Carrego uma mágoa da minha mãe. Eu estou carregando ruídos sobre a energia de propósito. Aí, estou falando sobre pai, estou falando, então, sobre a intenção elétrica. E estou falando sobre o propósito magnético. Uma coisa está interligada à outra. Então, quando você fala assim, não, mas é que meu pai fez uma coisa para mim muito cruel, você não sabe, você não tem noção, Ciel. É que você não estava lá, por isso que você fala desse jeito. Não foi você que sentiu aquela dor. Teve lá todas as sinapses, meu corpo físico, meu corpo emocional, a energia, meu corpo físico estava no estresse total, e aquilo se magnetizou, entrou no meu cérebro e criou um corte muito grande, profundo dentro do meu cérebro, das minhas sinapses, aquilo está marcado no meu corpo, eu não sei lidar com isso. Que não é assim que o ser humano vive? Aí vai no psicólogo para ele falar tudo isso para a pessoa e reforçar cada vez mais a dor. A questão é você olhar e pensar por qual razão, qual é o motivo que eu carrego isso? Qual é a função desta dor? Esta dor tem uma função. E você está dando esta função. Ela traz o que de benefício para você? Pode pensar nisso. Olhe para isto profundamente. Ah, senhor, mas eu não sei. Se vira, pensa. Se você carrega uma marca, se você carrega uma dor, uma mágoa sobre seu pai, sobre a sua mãe, sobre qualquer pessoa, isto tem um benefício. Que benefício é esse? Pensa nisso. Ah, mas por que eu vou dar atenção a isto? Para que você entenda que você não tenha que dar atenção a isso. E aí pensa no benefício, não pensa na dor. Porque o foco aqui não é a dor, não é a mágoa. Você não tem que ficar lembrando o que seu pai fez, o que sua mãe fez, o que outra pessoa fez ou deixou de fazer, lembrando do momento que você sentiu a dor. Não é isto. É você olhar e pensar e se questionar qual é o benefício de eu alimentar isto. Eu vou utilizar isto para ganhar o quê? Pode ter certeza que tem um benefício para você. Mesmo que seja um benefício ilusório, mas é um benefício. Pode ser um benefício de uma chantagem emocional, pode ser para que você possa alimentar uma culpa.
toda culpa tem uma vantagem. Você alimenta uma culpa ou você culpa alguém porque você está tendo benefício sobre aquilo. O ser humano não se relaciona com o outro sem interesse. Automaticamente, todos os sentimentos, marcas, memórias e vivências que você tem, que você está alimentando e você está trazendo, carregando na sua vida, tem um interesse. E esse interesse é uma ferramenta que você está utilizando. E por que que você vem utilizando essas ferramentas nocivas para que você possa ter ganhos da vida? Porque nunca ninguém te ensinou o que eu estou te ensinando. Porque nunca ninguém te ensinou o que você está aprendendo dentro da confraria Bahá'í. Agora você está aprendendo a como lidar, a como construir a sua realidade com ferramentas de valor, com ferramentas que vão te dar a possibilidade de você construir experiências qualificadas e não experiências desqualificadas emocionalmente, com dor, com ruídos, com pesares. Faz sentido tudo isso que eu estou dizendo para vocês? Sim. Então, tá bom. Então, Ó, já sai um nugget de um pitch aí, hein? este tá bom. Completo. Olha só, então, pensa o seguinte, olha só. Você tem 2 exercícios aqui, tá bom? Quais são os exercícios que você tem? Os pensamentos ocultos que você tem, tá bom? E você, dentro desses pensamentos ocultos, entender por que que eu alimento esses, qual é o ganho que eu tenho desses pensamentos. Lembrando que esses pensamentos ocultos, eles também estão associados às marcas, às dores, aos ressentimentos que você teve ao passado. São 2 exercícios muito profundos. De novo, você não vai olhar para a dor. Você vai olhar para o benefício que ela está lhe trazendo. Quando você tiver este benefício, você vai trazer este benefício, vai compartilhar este benefício e vai entender que este benefício pode ser alterado e pode ser utilizado uma outra ferramenta. Essa ferramenta vai ser a AIA. Esta ferramenta vai ser os intervalos. Esta ferramenta pode ser os 4 pilares da exoconsciência. Ou esta ferramenta pode ser os 5 compassos do comportamento. Por enquanto, tem outras ferramentas, mas vamos liberando aos poucos. Certo? Até porque aqui dá para vocês trabalharem pelo menos uns 150 mil anos. Só com essas ferramentas que foram dadas. E já agrega um monte de coisa na vida de vocês. Faz sentido tudo isso para vocês? Então, a partir de hoje, o que vocês vão fazer? Vão anotar aí, ó, a minha experiência com. Vai pegar as pessoas que estão ao redor de você, certo? E vai colocar o nome da pessoa. E vai colocar lá qual que é a experiência que você está tendo desqualificada. E aí você vai aplicar tudo que foi colocado aqui hoje. E aí você vai, depois, conforme você vai modificando o seu dia a dia, você vai trazer qual que é a experiência qualificada que você teve. Certo? E você pode compartilhar isso anonimamente ou você pode compartilhar isso com o seu nome. Depois, para os critérios de pesquisa que este menino está fazendo, vocês vão ter todos os dados, mas que não necessariamente esses dados vão ser compartilhados. Certo? Porque este ambiente é um ambiente de pesquisa, é um ambiente de exploração, para criar experiências qualificadas. Certo? Muito bom. Alguma pergunta? Não, horário não. Então tá bom. Bahá'í, grato por vocês existirem. Bahá'í. Esse é o nosso próximo encontro. Até. É isso. Acabou mesmo. Então, gente, esse é o processo de conexão com os intervalos. Uma vez que a gente entende como que estão a qualidade dos nossos pensamentos,
a gente consegue alterar a nossa conexão com o intervalo. E aí perceber o conhecimento de uma maneira diferente. Então, quando você olha, trazendo o que o Oceano trouxe de uma maneira mais prática, né? E você olha para outra pessoa do lado e você fala assim, ó, vou trazer um exemplo que eu acho que é mais palpável, porque para complementar a ideia, né? Então, por exemplo, fumar é errado. Vamos imaginar que você tem um estilo de vida e que você acredita que fumar é errado, tá? E aí você fala assim, nossa, aquela pessoa só fuma, mano. O que você acabou de fazer? Desqualificar a sua experiência com a pessoa. Como que é? Desculpa, não entendi. Desqualificar a sua experiência com a pessoa. E como que isso aconteceu, gente? Através da crítica. Porque você... Uma crítica. Crítica? Mas o quê? Fala aí sim. Porque você já tem uma rede neural padronizada, que é o julgamento que você tem pelas ações daquela pessoa. Sempre que você vê a pessoa fazendo aquilo, aciona automático, né? É normal do nosso sistema. E o ponto E aí- anterior a isso, gente. O ponto anterior a isso, que é você observar que o outro tem o direito de viver a experiência que ele quiser. Ah, sim. Quem é você para desqualificar a experiência do outro? Para falar se é Sim. certo ou errado. É o seu julgamento. Entende? Então, é uma das coisas que nós precisamos aprender a eliminar do nosso pensamento. A outra pessoa está fumando. Legal, o problema é dela. Ou a solução é dela. Ou a experiência dela. A gente tem que tirar essa coisa do problema. Né? Eu sei que eu também estou dentro desse processo, tá, gente? Não achem que eu acesso os intervalos já há 20, não sei quantos anos, 24 anos, e que agora eu já penso, opa, perfeito, né? Não, gente. É costume, a gente tem um monte de costume, a gente tem um monte de padrão, a gente tem uma rotina em que a gente precisa ir sempre alterando a maneira como a gente fala, a maneira como a gente observa, a maneira como a gente pensa antes de pensar, as pré-definições que nós temos sobre a vida, sobre conceitos, sobre realidade, sobre experiências. Então, por exemplo, essa semana a gente teve uma experiência de um amigo do trabalho que ele chegou no trabalho chapado. Não estava chapado, mas estava cheirando álcool, enfim, tal. Aí, na hora, me veio a coisa, né? Eu falei assim, cara, eu vou falar com ele o quê? Eu falei, não vou falar com porra nenhuma, velho. A experiência dele, o problema é dele. Entende? E aí... Falar o quê, né? Cara, entende? Na hora eu até pensei, eu falei, de repente eu vou falar com ele, eu falo assim, cara, você está cheirando bebida, de repente isso pode vir a criar uma complicação contigo com a chefe. Então, sei lá, faz alguma coisa, vai chupar uma menta, vai colocar passa um alho no corpo, faz, sei lá, qualquer coisa. Você sabe, se passar alho no corpo, você tira o cheiro da bebida, né? É que você não sente o cheiro do alho ainda. Mas é a melhor alho do que bebida, né? Não sei. Não, mas Nossa, no conceito de lei, se a gente entrar no conceito de lei da empresa, ele federalho não tem lei nenhuma que diz isso. Agora ele está fedendo bebida. Federalho, qualquer coisa com alho fica ótimo, né? Federalho. Então, mas aí entra o quê? Naquele momento eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas quem sou eu para criticar a experiência dele? Ele não está errado na experiência dele. E eu não estou certo na minha. Eu tenho uma opção de escolha de vida e ele tem uma opção de vida. E está tudo bem. Entende? Mas é que aquela pessoa é maconheiro. Cara, se ele é maconheiro, faz parte. Fala isso. Eu ia falar, eu participei desse julgamento e aí eu pré-julguei até, eu acho que de forma mais intensa do que era a situação. Porque ele estava com cheiro, mas ele estava bem. E quando eu senti o cheiro, na hora eu pensei, nossa, ele não tá são. Mas ele estava, né? No fim, depois do dia, deu para perceber que ele estava fazendo tudo direitinho. Mas eu participei desse diferente, vocês já ele estava cheirando álcool, eu falei que estava muito sujo, eu precisei tomar um banho de álcool gel.
Tá vendo? Era perfume de cachaça. Tá Cachaça vendo, no ar. não foi. Enfim, e aí essa brincadeira ela entra justamente para que a gente possa observar a coisa por esse prisma, sabe? Tipo, parar de julgar a experiência do outro, o comportamento do outro. Sim. Não cabe a nós Sim. julgarmos, condenarmos, Total. penalizarmos. Entende? Porque Total. toda crítica vem de um julgamento, vem de uma condenação e vem de uma penalização. Entende? Porque se você critica alguém, automaticamente você tem que julgar, você tem que condenar e você tem que penalizar. E aí, no momento que você está fazendo isso, você está criando toda uma gama, uma frequência de magnetismo nociva para você. Porque se você está fazendo para o outro, você está magnetizando para você. Neurocientificamente, o seu sistema não entende que você está fazendo isso para o outro, porque o outro não existe, porque não existe a separação. Então, como dentro de nós, essa consciência universal, essa consciência de amor, ela trabalha, ela é nossa biologia. Tudo é uma coisa só, nós somos o todo. Então, quando nós pensamos alguma coisa de alguém, quando nós julgamos alguém, o nosso sistema não reconhece que você está fazendo isso pensando em outra pessoa. É para você. Então, o seu próprio sistema assume que aquilo que você está pensando é seu. Você está falando de você, você está pensando de você está sentindo de você. Ah, então é você que está louco, você que está fazendo errado. É você está se auto-julgando sem ter consciência que você está se auto-julgando. Você está se auto-julgando pela atitude do outro. Porque é tudo interconectado. Daí que vem aquilo que todo mundo fala, que você está resmungando, reclamando do outro, vendo no outro, julgando no outro, é porque está em você. É porque está em você. Exatamente. E aí não está em você porque você tem aquilo, porque você fez aquilo, porque você está fazendo aquilo, mas é porque você está criando aquilo agora em você. Porque você está inserido você criou. no ambiente. Foi você que criou. Exatamente. E está dando atenção. Que aí é onde está o grande lance, gente. Eu estar no ambiente é uma coisa. Eu dar atenção ao que está acontecendo no ambiente é outra. Tá? Então, por exemplo, você está num restaurante. No restaurante, quantas milhares quantas dezenas de pessoas ou centenas de pessoas tem no restaurante? Ok? Algumas. Você não tem controle sobre tudo, mas você tem controle sobre aquilo que você está dando atenção. Pode ter uma pessoa na mesa ao lado fazendo alguma coisa e você pode escolher dar atenção àquilo ou não. Você pode escolher dar atenção às pessoas que estão na mesa, você pode escolher dar atenção à pessoa que está na outra mesa, você pode escolher dar atenção ao garçom, você pode escolher dar atenção a qualquer coisa que está acontecendo. E isso que você escolher dar atenção, automaticamente ele aciona o AIA. A atenção vai gerar uma intenção. Qual é a intenção de você estar naquela atenção? Sim. E aí entra na inflexão. Cara, opa! Entra no... Eu sou dono dessa atenção. Calma aí, essa atenção faz sentido? Essa intenção tem sentido na minha vida para o que eu estou vivendo agora? Não, não tem, porque o meu propósito aqui é outro. Então, se o meu propósito é outro, a maneira como eu vou afetar as pessoas com que eu estou dentro da experiência não vai ser boa. Cara, eu vou tirar a atenção disso e eu vou focar minha atenção aonde o meu propósito da experiência que eu estou está. Entende? Que aí a gente começa a tirar, a sair, trazer um monte de coisa. Às vezes a gente sai e volta para casa com um monte de interferência. Por quê? Porque a gente foi com uma intenção e propósito, que é o vazio relativo que nós criamos, que é a experiência. Só que no meio dessa experiência a gente criou uma série de outras atenções que não tinha nada a ver com o propósito daquilo. E aí você chega em casa muito mais cansado, muito mais debilitado, de repente gerou briga, gerou confusão no meio, e aí você não sabe por quê, bateu o carro, a pessoa discutiu, perdeu não sei o que lá, fez, sei lá, deu uma dor de barriga, deu dor de cabeça, a criança que chorou, ou não sei, qualquer tipo de confusão que deu. Essas confusões, esses ruídos que deram na experiência, que desqualificou a experiência, é porque a sua atenção estava diferente, estava buscando uma atenção fora do propósito, da intenção e do propósito da experiência que você estava.
Hoje em dia, você nem precisa sair de casa, né, para que isso aconteça, porque muitas vezes eu tô lá no foco, você tá na concentração, fazendo alguma coisa, aí você fala, ah, preciso ver uma coisa no meu celular. Quando você pega o celular, você fica 2 horas vendo tudo, menos aquilo que você foi buscar no celular. Aí você parou de fazer o que você estava fazendo, você saiu do fluxo, saiu do foco, viu 1 milhão de outras coisas, muitas delas que nem. Não é só porque não estavam naquele fluxo, mas é porque Agregou. não agregava absolutamente nada mesmo. Aí você volta, e quando você volta, você fala, ah, é mesmo, eu tinha pego o celular para ver tal coisa, que era uma coisa específica. Aí você vai voltar lá. Aí você já tá cansado, igual o Matheus falou, porque já passaram 2 horas, né, que você ficou lá no Você já celular. fez Aí você fala, então, sabe aquilo que eu tava 795 fazendo? Ah, não coisas. vou mais fazer agora, não, vou fazer amanhã. Exato. Fala, Juliana. Você olhou 795 notificações que apareceram lá em 30 minutos no celular e fala, nossa, mas eu ia mandar mensagem não sei para quem, agora também já é meia-noite e não vou mandar mais. Não, Exatamente. exatamente. Aí o Vou que incomodar a acontece, pessoa gente? mesmo. Mas por que que isso está acontecendo? Por causa da falta de atenção. Exatamente. Então, é importante, sempre que a gente for fazer qualquer coisa, utilizar o método AIA. Atenção, intenção. Depois entra na inflexão. A inflexão é para validar a congruência e a coerência harmônica entre a atenção e a intenção. Cara, tem coerência? Tem coerência. Ok. Tá dentro da experiência que eu estou? Tá dentro. Ok. Então, eu vou determinar qual vai ser, então, o afeto que eu vou afetar as coisas. Que é o quê? Qual é o sentimento? Qual é a maneira como eu vou lidar? Como que eu vou comunicar isso? Como esta experiência ou esta informação que eu estou buscando para a experiência vai afetar a experiência. Porque não necessariamente tem que ser uma outra pessoa, tá? Às vezes é o seu trabalho, que o Cíntia colocou. Cara, eu estou lá no meu trabalho, estou fazendo, eu estou com foco em uma coisa. E aí eu vou fazer outra coisa, é entender, cara, o que eu estou fazendo vai afetar como a minha experiência principal. Ah, vai afetar no civil. Tá, então não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso depois. Porque não tem problema nenhum. Ah, saindo da coisa de que, ah, cara, mas aqui você não pode ficar 2 horas no celular. Cara, você pode fazer a experiência que você quiser, o problema é teu, a vida é tua. Entende? Se você quiser ficar 2 horas no celular vendo um monte de coisa, cara, legal. Se isso faz sentido para a sua experiência como humano, legal, cara, tá tudo bem, entende? Mas a questão é você criar um vazio relativo para isso, que é criar a experiência para isso. Cara, eu vou criar a experiência agora de verificar meus e-mails e verificar todas as notificações que eu tenho no meu celular ou no meu computador. Tá bom, cara, você sentou e você está Sim, fazendo aquilo, o foco é aquilo, e tá tudo bem. Entende? Você sim, está qualificando a experiência. Por quê? No final de cada experiência que a gente tem, aquilo vai me trazer uma sensação de prazer ou uma sensação de desprazer. A sensação de prazer é, nossa, cumpri com aquilo que eu me comprometi. E a sensação de desprazer é, nossa, cara, fiquei 2 horas fazendo isso daqui e não fiz o que eu deveria ter feito. Entende? exato. Sendo que aquela experiência Sim. poderia ser uma experiência qualificada, mas foi desqualificada por quê? Porque foi feito no momento errado, com a intenção e propósito errado. Então, o problema Exato. não é o que você faz, mas é a intenção e o propósito que você coloca em cada coisa que você vai fazer. Certo? Faz sentido isso, Certo. gente? Então, beleza. Super. Grato por vocês existirem. Fiquem Grato por bem. existir. Mais um encontro maravilhoso. Nos vemos, então, daqui 15 dias. Daqui 15 dias é quando? É Natal, né? 15 não, é 20, Não? 21. Natal vai ser no meio da semana. É no meio da semana? Vai ser dia 21? Então tá bom. Então nos vemos dia 21, 21. no 21 mesmo eu não tô- bate-horário, no bate-canal. Isso aí. Vamos Se você churrasco. puder assistir de onde você vai estar, assiste, se não, tá tudo bem. Isso aí. Se E é não tiver assim, muito gente. barulho, A vai gente vai estar. estar na Olha, Vai Alemanha estar também. vai estar porque vai exatamente. ser uma confraternização com baile e tudo. Agora eu tenho Legal. uns amigos que dançam. Isso é legal, hein? Gostoso. Olha Então, só, muito gente, o que bom. acontece? As gravações, tá? É, Elas vão acontecer da seguinte maneira. Eu não vou deixar tudo liberado, para a gente não ficar acumulando um monte de acervo, tá bom? Então, esse encontro, ele vai ficar liberado até o próximo encontro. Tá. Certo? No próximo encontro, esse encontro desaparece
e aí vai ter o próximo encontro, tá bom? Isso até eu começar a criar o conteúdo interno, que não vão ser dos encontros. Vão ser o conteúdo complementar dentro da confraria. Tá? Então, por exemplo, vou trazer um conteúdo complementar que é sobre o fluxo de Yttrium. Eu vou fazer, quem vai trazer isso foi eu e a Vivian. Então, vamos trazer esse conteúdo. Vou trazer um conteúdo falando sobre os ciclos do... Como que é? Não é ciclo, mas né? Como que é o nome, Cíntia? O poder do amor? Pulso do Pulso do amor? amor? Sobre Você o está pulso falando do da amor. prática ou do programa? Da O que autoconsciência, você da potência quiser. de amor? Enfim. Então, o que Você que acontece? manda. As 12 atualizações Mano, da potência de amor. então, o que Aí o vídeo de acontece? hoje. Eu vou trazer coisas complementares, sempre ligada a como qualificar melhor a nossa experiência. Ok? A como acessar os intervalos, a como a gente criar a realidade, a como entendermos quem nós somos. Esse é o foco aqui, tá bom? Para que vocês possam ir criando mais consciência sobre como acessar seus intervalos, até vocês chegarem ou não na experiência que eu tenho, porque de repente a experiência que eu tenho de acessar os intervalos e trazer a informação do jeito que eu trago é uma experiência minha, e de repente não é de vocês, entende? Cada Vocês um traz a decidem trazer sua, de né? outra maneira, cada um traz o seu jeito. Mas o acessar os intervalos, interpretar os intervalos e construir isso na vida de vocês, cada um tem essa capacidade de fazer conscientemente, ok? Então, eu vou trazer conteúdos complementares, extras, que vão estar dentro da confraria. Ok? Eu vou liberar o acesso de vocês dentro da confraria, para vocês terem acesso aos vídeos, às gravações, enfim. E aí, o que acontece? Eu quero liberar esse conteúdo na semana seguinte. Então, por exemplo, a gente teve o encontro a semana. Na próxima semana, eu gostaria de liberar já um conteúdo. Talvez nesse mês eu não consiga ainda fazer, mas para o próximo ano eu já vou começar a programar isso. Então, o encontro ao vivo vai ficar liberado só durante uma semana. Por quê? Porque aí depois vem o conteúdo gravado, que fica liberado uma semana, depois vem o encontro, liberado uma semana, depois o conteúdo gravado uma semana, e assim vai indo, tá? Eu só vou deixar fixo dentro da confraria os protocolos, tá? Os mapas, de como que vocês vão utilizar esses mapas, que eu vou criar também conteúdo, para que vocês possam entrar lá e sempre observar aquilo. Falar, olha, eu vou ler isso daqui. Vai ter a carta magna lá também, e vai ter todo o conteúdo que define o que é a confraria em si, para que vocês possam entender o que é isso. Beleza? Veio um convidado aqui, ó. Veio aqui Oi. conversar. Que fofo. Olha como ela tá melhor. Ah, linda, né? Conversa, amor, conversa. Gostoso. Veio aqui miar. Já sumiu. Então é isso. E aí, qual que é a vantagem de participar disso ao vivo? Você pode perguntar. Né? Você está lá, você pergunta, enfim, interage, você tem a resposta na hora. Matheus, mas eu posso perguntar depois que eu orguei lavado? Pode, mandar mensagem lá e a gente vai respondendo. Tá bom? Mas não vai ser, de repente, na hora que você precisa, na hora que você quer. Enfim, né? Vai seguindo o fluxo. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Tá bom. Grato por existirem. Fica bem. Grato por Bye, assistir. Ash. Nos vemos em Gabarruiá. Nos vemos em Gabarruiá.